Então, né, continuando a aula que a gente estava agora, a aula anterior, a gente findou aqui, né, mostrando uma curiosidade com relação à pressão atmosférica, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pressão exercida numa coluna líquida, tá? Isso que é bem interessante e é bem legal da gente falar, da gente tratar, porque é algo que a gente vivencia muito, né, no nosso dia a dia, e muitas das vezes a gente tem aquela típica pergunta, para que aprender isso? E aí a gente tem uma típica resposta também, né? E qual vai vir ser a resposta? É que tem total coerência o que é falado. Quer ver? Só um instantinho aqui que eu recebi um negócio hoje. Aqui, ó. O que a gente mais escuta, vocês estão enxergando aqui, né? Para que estudar física? Né? Para que a gente vai ver isso? Qual que é a função disso? E aí, né, a gente tem a resposta para isso agora. Qual que é a resposta? Tá lá, tá dada. Por que a gente precisa estudar isso? Nós, professores, sofremos muito isso. Por que, professor? Para que eu tenho que estudar isso? De que isso vai servir? E ali é um bom exemplo de que realmente a gente teria que ter estudado um pouquinho mais, né? Então, partindo desse exemplo, isso aqui também é algo bem Você vivenciado. mostrou isso? Oi? Você mostrou? Não apareceu para vocês, não? Para mim, não. Não apareceu para ninguém, então, não. Eu vou mandar no grupo para vocês, então, pode ser? O que é? É um videozinho pequenininho de uns cálculos de como vai descer o equipamento lá e o aluno pergunta por que de... Ah, que o barco tomba? Isso, esse mesmo. Ah, tá. Eu até mando depois, só para vocês contextualizar lá. Então eu recebi isso hoje, eu achei incrível, falei, porque a gente, principalmente da área da física, a gente escuta muito isso, né? O que a gente vai precisar disso na vida? E precisa. Né? A todo instante, eu não sei se é algo que vocês já repararam, que tudo que a gente fala aqui na teoria, a gente tenta fazer uma analogia com o que é vivenciado na prática. Beleza? Aí vocês me lembram lá que eu mando para vocês. Então, né, quando se trata de uma pressão na coluna líquida, a pressão exercida por uma coluna líquida em equilíbrio estático aumenta com profundidade. Então, foi o que a gente já tinha retratado anterior, né? Quanto mais profundo tiver, por exemplo, aqui eu tenho pressão 1, pressão 2, pressão 3. Por que a pressão... Qual que é a condição? Que a pressão 3 é maior do que a 2, que é maior do que a 1. Porque quanto mais fundo eu estiver vindo dentro da água, maior vai ser a pressão que vai estar atuando sobre o corpo. Então, em cada instante aqui, ó, nesse momento A1, A2 e A3, a pressão altera. Ok? Mas por que a gente tratou disso? Para mostrar, né, que a pressão exercida na coluna líquida, baseada no princípio da teoria de Steve, ela vai falar o seguinte, que a diferença de pressão entre dois pontos quaisquer de uma coluna líquida, então antes mesmo de mostrar isso daqui, ó, entre o A1 e o A2 existe uma diferença de pressão, entre A2 e A3 existe uma diferença de pressão, entre A1 e A3 existe uma diferença de pressão. Então, entre dois pontos distintos, sempre vai existir uma diferença de pressão. Haja vista que quanto mais para baixo tiver, né, mais fundo, maior a pressão que está atuando. Então, né, a diferença entre dois pontos quaisquer de uma coluna líquida é diretamente proporcional à densidade do líquido, à aceleração gravitacional do local e ao desnível. O que é o desnível? A altura do líquido, né? Se eu tenho ponto 1 aqui, eu tenho ponto 2 aqui embaixo, entre 1 e 2 existe um desnível, que é uma diferença de altura. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, o ponto 1 e a gente tem aqui o ponto 2, é notório para nós que o ponto 2 ele tem maior pressão do que o ponto 1, porque ele está mais fundo. Quanto mais fundo a gente descer, maior se torna a pressão. Tanto, né, que em uma cachoeira, por exemplo, se a pessoa pular de ponte
e muito abaixo, talvez ela nem consiga voltar mais, porque ela chegou a um nível, um desnível, ao qual a pressão é muito alta, então ela não consegue retornar, né? Então, o que o teorema de Steven vai falar? Que essa diferença de pressão, ela nada mais é do que a razão não, o produto entre a densidade, né, a densidade do líquido, pode ser água, pode ser mercúrio, pode ser qualquer tipo de líquido, né, álcool, gasolina, o que seja, a aceleração gravitacional. Então, isso aqui para a gente é a única coisa que vai ser mantida constante juntamente com a densidade. A densidade no ponto 1 é igual à densidade no ponto 2. A aceleração gravitacional no ponto 1 é a mesma no ponto 2. O que vai alterar? O que vai fazer com que ocorra uma diferença de pressão? O que vai fazer com que haja essa diferença de pressão é exatamente esse desnível, a diferença de altura entre os pontos. Então, se eu tenho, por exemplo, o ponto 1 aqui e o ponto 2 do lado do ponto 1, esse teorema de Steven aqui ele não se aplica. Por quê? Quando eu tenho os dois a uma mesma altura, não há desnível, consequentemente eu posso garantir que a pressão ela é a mesma. Se a pressão é a mesma, isso para o mesmo líquido, tá, gente? Porque se eu tenho, por exemplo, um tubo aqui em forma de U, né, onde aqui é bem grosso e aqui a gente vai ter uma outra área um pouco mais fina, aí por mais que eles estejam na mesma altura, pode ocorrer da pressão ser diferente. Por quê? Nesse caso aqui a área é a mesma, mas se aqui tivesse um tubo mais fino, a área seria diferente. Então, se nesse tubo aqui o meu P2 estivesse aqui e o P1 estivesse aqui, não haveria uma diferença de pressão. Haja vista que os dois estariam a uma mesma altura. E na hora que eu multiplicasse a densidade do líquido, que no caso, vamos supor que seja água, fosse 1, a gravidade, na proximidade da Terra, que é 10. Mas quando eu multiplicasse pela altura, a diferença de altura que eu ia obter seria zero. Então, densidade vezes gravidade vezes zero, isso aqui também daria zero. Outra situação que pode comprovar que isso realmente é verídico. Se eu tenho ponto 1 e ponto 2 a uma mesma altura, na hora que eu faço P2 menos P1, né, ou P1 menos P2, vai depender qual vai estar mais fundo, nós vamos obter um resultado igual a zero, porque não vai estar havendo diferença de altura. Então, para que se aplique a esse teorema de Steven, tem que haver um desnível, ou seja, tem que haver uma diferença de altura entre as pressões, ok? Dúvida até aqui? Não? Então, né, o que a gente pode falar desse teorema de Steven? Baseando-se ao que foi falado no slide anterior, a gente pode fazer referência aqui agora, só que retratando agora a ideia da pressão atmosférica, a pressão do ar que vai interferir nisso daqui, que conforme a gente já tinha falado nas telas anteriores, o ar ele interfere na pressão, né? Se eu tenho mais ar, eu tenho uma pressão maior, se eu tenho menos ar, consequentemente eu tenho peso e pressão menor. Então, né, esse teorema de Steven ele se aplica desde que o líquido não esteja um recipiente fechado. A pressão na sua superfície livre é igual à pressão atmosférica. Então, a pressão que está ocorrendo aqui dentro, ela tem a mesma densidade da pressão que está ocorrendo aqui fora. Então, para isso, né, a gente poderia falar que esse P, ou P total, é a pressão do ponto P qualquer, que está aqui nesse ponto, vamos chamar aqui de C, e a pressão atmosférica está no ponto Y. Então, se eu quero descobrir, né, o teorema de Steven aqui, basta eu fazer PC menos PY, que é a pressão atmosférica. Por que eu posso fazer isso? Porque dentro do líquido vai estar havendo uma diferença de altura, ou seja, um desnível com relação à pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica que está atuando aqui, né, na parte livre do líquido é a mesma, então eu tenho uma pressão constante, geralmente é 1 vezes 10 a 5 Pascal, né? Então está aqui a pressão atmosférica e eu tenho dentro do recipiente um desnível, a altura do total de água com o ponto ao qual está localizado. Então, se eu quero descobrir qual vai ser a pressão total aqui, basta eu fazer essa pressão total menos a pressão atmosférica. E o que nós temos? Densidade, gravidade e altura. Por que densidade? Todo líquido tem densidade. Todo líquido, né, vai ter uma gravidade atuando sobre ele, que é a aceleração gravitacional, nas proximidades da Terra, considera-se 10.
E entre, né, a borda do líquido e o ponto ao qual está localizado, existe uma diferença de altura. Então, novamente, é tudo que ele estava falando na tela anterior, só que qual que é a diferença? Na tela anterior aqui, nós estávamos analisando duas pressões, né, dentro do recipiente. Agora nós estamos analisando uma pressão dentro do recipiente e a pressão de fora do recipiente, que é o que a gente denomina pressão atmosférica. Então, por que, que a fórmula ficou dessa forma? Porque a gente pegou a pressão atmosférica que estava de um lado da igualdade subtraindo e jogou ela para o outro lado da igualdade somando. Então, a pressão total em uma coluna líquida é igual à pressão atmosférica mais a pressão da coluna. Uai, então quer dizer que densidade vezes gravidade vezes altura é a pressão da coluna? É a pressão da coluna. Então, nós temos pressão é igual a pressão mais pressão. Pressão total é igual a pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida. Ok? Opa. Partindo desse pressuposto, né, a gente chega na experiência de Torricelli, né? Isso aqui é só questão de contextualização mesmo, tá? É algo muito, muito didático mesmo, mas não é a nível de prova, mas só por questão de curiosidade, né? Fala que no século XVII, Torricelli resolveu o problema através da seguinte experiência. Ele encheu até a boca de um tubo mercúrio, tanto que é normal a gente ver a pressão vindo dada em centímetros Hg ou milímetros Hg, que seria milímetros de mercúrio ou centímetros de mercúrio. Então, o que Torricelli fez? Ele encheu até a boca um tubo de mercúrio, tampou, colocou no recipiente que continuou o mesmo, que continha o mesmo líquido. Quando destampou o tubo, o mercúrio dentro desceu e parou a 76 centímetros, que é o que a gente fala, 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio, do recipiente de mercúrio, do nível do recipiente de mercúrio. Situação em equilíbrio. Então, qual que é a ideia de equilíbrio? Quando o somatório das forças que atuam no corpo é nulo. Então, se eu coloco um objeto em um ponto Y e ele permanece em um ponto Y, ele está em equilíbrio estático do líquido. Mas se eu coloco ele no ponto Y, ele desce, ou se eu coloco ele no ponto Y, ele sobe, aí essa consideração não é de equilíbrio. Entre o nível superior da coluna de mercúrio e as paredes do tubo, formou-se uma região denominada vácuo. Então, ele tinha enchido essa região toda. Quando ele tampou o mercúrio aqui, verificou que uma grande parte de mercúrio ficou concentrada e ficou em equilíbrio em 76 centímetros de altura. Nessa situação de equilíbrio dos pontos C e D, que é o ponto C e D, essas setinhas cor-de-rosas aqui é a pressão do ar, a pressão atmosférica que está atuando, que se encontram no mesmo nível. Então, repare que a pressão que atua no ponto B é a mesma pressão que atua no ponto C, porque está em um mesmo recipiente, a uma mesma altura, então não há a pressão da coluna líquida, devido ao fato de a pressão, não há um desnível, não havia um desnível, estão submetidas à mesma pressão. Em C é a pressão atmosférica ao nível do mar, que é 1 vezes 10 a 5 Pascal, e em B é a pressão exercida pela coluna líquida. Então, se a gente tem que as duas pressões são iguais, a diferença entre elas vai ser nula. De que maneira a experiência de Torricelli explica o limite de 10,3 metros para a subida da coluna da água nas bombas aspirantes, aquelas bombas utilizadas pelos bombeiros hidráulicos. Na situação de equilíbrio, os pontos C e D se encontram no mesmo nível e estão submetidos à mesma pressão. A água é 13,6 menos densa que o mercúrio. Assim, para que uma coluna de água exerça em sua base a mesma pressão exercida pela atmosfera, como acontece com a coluna de mercúrio, a relação entre as alturas da coluna deve ser, aí tem a relação, né, que fala que 1 atm, a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 a 5 Pascal, é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 76 centímetros de mercúrio, e arredondando isso daqui, né, aproximadamente 1 vezes 10 a 5 Pascal. Então, é onde definiu
que 76 centímetros de mercúrio equivale a exatamente uma atmosfera. Como que Torricelli fez isso? Através de colocar o mercúrio em uma coluna líquida, tampar esse mercúrio e verificar que ele desceu até os 76 centímetros de altura e entrou na condição de equilíbrio. Daí, a gente vai fazer uma aplicação aqui, tá? Aplicação não nada exorbitante não, mas é interessante da gente fazer. Então, o que vai falar essa aplicação? Um trabalho publicado em revista científica informou que todo o ouro extraído pelo homem até os dias de hoje seria suficiente para encher um cubo de aresta igual a 20 metros. Sabendo-se que a massa específica é observação, tá? Eu não mencionei isso anteriormente, mas acontece que se eu falar densidade do líquido ou densidade do corpo e eu falar massa específica, eu estou falando da mesma coisa. Densidade e massa específica é a mesma coisa. Então, sabendo que a densidade do ouro é aproximadamente 20 gramas por centímetro cúbico, então já está transformado, né? Não é um problema para a gente, podemos concluir que a massa total de ouro extraído pelo homem até agora é de aproximadamente, e aí surge a primeira coisa para a gente pensar. Aqui está em gramas por centímetro cúbico, é usual, eu poderia manter isso daqui, só que aqui também apareceu 20 metros. Né? Então, alguma incoerência existe, porque o exercício não pediu no sistema internacional, então a gente pode optar da forma que quiser. Então, vamos coletar todos os dados que a gente tem. Então, né, cada curvinha ali daquele negócio tem 20 metros. Então, se eu quero, interessa eu saber a aresta do cubo? Não, interessa eu saber o volume. Então, o volume seria 20 o quê? 20 vezes 20 vezes 20, para eu obter isso aqui em metro cúbico. Não é isso? Porque ali eu tenho só como se fosse o comprimento. Mas, como é um cubo, a aresta toda dele é igual. Então, vai ser 20 vezes 20 vezes 20 e eu descubro o volume. Sabendo que a massa específica é de... Então, a densidade, 20 gramas por centímetro cúbico. Podemos concluir que a massa total extraída pelo homem, então a gente quer saber quanto vale a massa, ela vai ser igual a uma interrogação. Quanto vale a massa? Então, nós já vimos na primeira tela que a gente teve, que a densidade ela é calculada como sendo massa dividido por volume. Só que a densidade foi dada, o volume, em tese, foi dada, e a gente precisa descobrir a massa. Então, né, a gente faz um algebrismo aqui, tá tudo tranquilo. Isso daqui, se eu quiser saber quanto que de fato é o volume, basta eu multiplicar 20 vezes 20 vezes 20, a gente vai obter o quê? 20 vezes 20, quanto dá? 400 vezes 20... 8.000. Quanto? 8.000. 8.000 unidade de medida aqui, metro cúbico, metro elevado a 3. Aí a gente tem duas opções, ou a gente transforma isso aqui para centímetros cúbicos, ou a gente transforma isso aqui para quilograma por metro cúbico. Eu acho, tá, gente? Eu acho mais interessante a gente transformar isso aqui para quilograma por metro cúbico do que esse aqui para centímetros cúbicos. Porque se eu transformo aqui para centímetros, eu vou achar a massa em grama. E aí, para a gente ver de fato o real valor, é muito mais complexo. Então, é melhor a gente transformar esse camarada aqui, né? Que tá em grama por centímetro cúbico, transformar isso aqui para quilogramas por metro cúbico. E não é difícil, não. Por que que não é difícil? Nós vimos lá na primeira tela que tinha essa informação aqui,
que 1 grama, vou até colocar essa informação aqui, ó. 20 vezes 10 a 3? Isso. Por quê? 1 grama por centímetro, centímetro cúbico é igual a 1 vezes 10 elevado a 3 quilograma por metro cúbico. Então aí, né, nem precisava ter feito isso aqui não, tá, gente? Então é só questão de lógica. Se 1 grama por centímetro cúbico é 1 vezes 10 elevado a 3 quilograma por metro cúbico, 20 gramas por centímetro cúbico vai ser 20 vezes 10 elevado a 3 quilograma por metro cúbico. Esse cara faz parte aqui de cima. Se a gente quiser, tá? Trabalhar tudo na potência de base 10, pode. Né? Como que a gente vai fazer isso? 8.000, a gente vai ser 1, 2, 3. Quanto que vale isso aqui? 8 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos. Por quê? Porque aí fica tudo na potência de base 10, é mais fácil de resolver. Então, a densidade foi dada, 20 vezes 10 elevado a 3 é igual a massa, é o que a gente quer descobrir, dividido pelo volume, que é 8 vezes 10 elevado a 3. Então, isso aqui vai dar uma multiplicação cruzada, né, uma regra de 3. Massa é igual 8 vezes 20, 160, não é isso? 160. O que a gente faz quando a base é igual? Conserva. E como é uma multiplicação, somos o expoente. 160 vezes 10 elevado a 6. Unidade de medida de massa, quilogramas. Se a gente quiser, né, tirar isso daqui da potência de base 10, só para a gente ter uma noção de quanto vai dar, acrescenta 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente vai ter isso aqui, né? Esse valor todo aqui, quilogramas. Então, resposta ou essa ou essa. Então, observação. Isso aqui não é uma questão fictícia, é uma questão baseada em fatos. Então, toda a massa de ouro extraída pelo homem é desse valor aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 160 milhões de quilogramas. Dividindo aqui por 1.000, vou cortar 3 zero. Só uma observação aqui. Cortar por 3 zero. 160, se eu tirar 3 zero, vai ficar com 4. Então, esse número aqui vai ser 160 mil toneladas. Ok? Dúvida com relação a essa questão aqui? Alguma pergunta? Não ficou claro? Ou ficou? Eu fiz o meu deu 160 mil quilos, porque eu transformei o volume para centímetro cúbico. Oi? Eu transformei o volume para centímetro cúbico. Mas aí Então, você o meu achou, deu 160 quilos. mas aí você achou aqui em grama, 60 não? mil. Mas você achou... Sim. Tá, vamos lá. Como é que você transformou o volume? Deu 8.000 metros cúbicos, lá vai ficar 8 milhões, eu acho, se não estiver errado. É porque 1 metro são 100 centímetros. Então você vai ter que multiplicar por 100, por 100, por 100. Então tá certo. E quanto que deu? 8.000 vezes 100 vezes 100? 8 milhões. 8 milhões? Ok, 8 milhões. Eu Aqui acho. continua... Aí aqui ficou 20, né? Sim. 20. Então na hora que você multiplicou 20 por 8 milhões, deu quanto? Deu 160 20. Esse valor aqui, milhões. ó. 20 que multiplica 8 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso, né? Aí quanto que dá isso aqui? Mas e em quilos? Não, aí você vai achar aqui em grama.
Vai dar 160 milhões. Mas eu acho que eu fiz errado mesmo. Não, não pode ser só. Acho que eu que errei. Foi eu que errei mesmo. Não, mas faz aí de novo, rapidinho. 8.000 vezes 100 vezes 100. Vai dar 80. Vai dar 80 milhões. Eu errei um zero. Ah, tá. É porque aqui, ó, tá em metros cúbicos. Para centímetros cúbicos, vai multiplicar por 1 metro é 100 centímetros. Então vai ser 100 vezes 100 vezes 100. 8.000 vezes 100 vezes 100 vezes 100. Ó, é isso mesmo. 8.000 vezes 100 vezes 100 vezes 100. Tá faltando zero com força aqui, ó. Aham. Aqui vai ter mais 3 zeros, não? Aí na hora que você for ver que número é esse aqui. Tá vendo porque que transformar aí é muito pior, tá vendo? Deu zero com força. Errei Isso. um pouco feio, né? Deu quanto? Deixa eu multiplicar aqui. Vai dar bastante número. Vai dar mesmo. Vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 8 5, bi. 6, 7, 8, 9. Então vai ser 20 vezes 8, 20 vezes 8, 160. Então vai ser, isso aqui vai dar 160 vezes 10 elevado a 9. E, em gramas. 1,6 vezes 10 elevado a 11. Isso, 1,6 vezes 10 elevado a 11 grama. Aí você vai dividir isso aqui depois por 1.000. Então você vai dividir 1,6, vamos colocar 160, 160. Então coloca 1.600, vai dar 1,6 e diminui 3 zero. Então 1,6 vezes 10 elevado a 6. 160, aqui então que vai dar 160 vezes 10 elevado a 6 quilograma. Certo? Certo. Obrigado. Demorou? Mas tá vendo que se você Demorou. transforma aqui, ó, ficaria muito mais simples de fazer do que transformar aqui, que dá zero demais. Não é errado, não, mas é o jeito mais simples de fazer. Demorou? Beleza. Valeu. Depois vou até conferir isso aqui também, se não foi eu também que coloquei zero a mais. Beleza? Beleza. Então vamos lá, o próximo, tá? O próximo é esse daqui. O que a gente tem? A mesma ideia. Vamos tentar entender o que o exercício quer e o que a gente vai utilizar. Beleza? Então fala aqui, ó, a diferença de pressão entre dois pontos situados a 2 metros e 5 metros de profundidade. Então nós já temos, né, altura, uma altura aqui. E nós temos, vamos chamar aqui de H1 e aqui de H2. Num líquido de densidade 800 kg por metro cúbico. Essa questão aqui está bem tranquila. Por que ela está bem tranquila? Ela já deixou até na unidade de medida. Já te deu que a densidade é 800 kg por metro cúbico e mandou considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E pede para a gente desenvolver a diferença de pressão. Quem que é a diferença de pressão? Nesse caso aqui, vai ser P2 menos P1, a diferença de pressão, ou a diferença de pressão vai ser P1 menos P2. Vai ser P2 menos P1 ou P1 menos P2? P2 menos P1 mesmo. Por que é P2 menos P1? Porque se ele é 12, o que é isso aqui, gente? Aonde é que o 1 veio parar? Porque se ele está a 2 metros e a 5 metros de profundidade, quer dizer que no ponto 2 ele está mais fundo, né? Está mais distante do líquido. Então é como se eu tivesse o copo, né? Esse copo aqui. O ponto 2 está aqui, a 5 metros da superfície, e o ponto 1 está a 2 metros da superfície. Então a formulazinha nossa aqui, a gente vai tratar o teorema de Steven, né? Como é que a gente vai fazer esse teorema de Steven? Bem tranquilinho, sem afobar, bem tranquilo. Então vai ser P2, opa, não pode ser assim. Oh, beleza, hein? Então vai ser
vai ser P2 menos P1. Confere? Sim ou não? P2 menos P1 é igual a quem? É igual a densidade vezes gravidade vezes ΔH, né? Ou H, diferença de altura. Então, H. Porque H nada mais é do que H é igual a H1 ou H2, que é o que está mais fundo, menos H1. Não precisa fazer essa continha porque é bem de padaria mesmo, né? Então, a diferença de pressão vai ser P2 menos P1, porque pede a diferença de pressão, não pede nem P1 nem P2, não. Isso vai ser igual a densidade foi dada, 800 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, que é 10, vezes a diferença de altura. Se um está a 5 metros, o outro está a 2, então a diferença entre os dois vai ser de 3. Resolvendo isso daqui, né? A diferença entre as duas pressões vai ser P2 menos P1 é igual a 800 vezes 10, 8.000, vezes 3, 24.000. 24.000, unidade medida de pressão Pascal. Ou eu poderia falar que era Newton por metro quadrado. É a mesma unidade de medida. Essa é bem simples, né? Tranquilo? Ou tá um pouquinho difícil? Bem simples, né? Beleza. Então, por hora, a gente vai findar nessa última aplicação aqui. E aí eu vou deixar duplicar. E a gente vai ler junto aqui que já resolveu. Manômetro é um instrumento utilizado para medir pressões. Então, isso é uma informação. É uma informação, tá? Que para o exercício é irrelevante. A figura a seguir ilustra um tipo de manômetro que consiste em um tubo na forma de U contendo Hg, mercúrio, que está sendo utilizado para medir a pressão pressão do gás dentro do botijão. Irrelevância isso daqui também. Opa. Pronto, vamos deixar aqui, vamos dar um índice aqui. Aí, pronto. Se a pressão atmosférica no local é de 76 centímetros de mercúrio, qual é a pressão exercida pelo gás? Então, ó, já falou que P0, por que P0? P0 representa a pressão atmosférica, 76 centímetros de mercúrio. Qual a pressão exercida pelo gás? Então, o que o exercício quer saber? O valor de P, pressão exercida pelo gás. Então, vamos tirar isso daqui. Beleza. Como que a gente vai fazer isso aí? Questão 3. Ó, nós sabemos que pressão, a diferença de pressão é pressão menos a outra pressão, só que aqui a gente poderia fazer pressão mais é igual a pressão atmosférica mais densidade vezes gravidade vezes variação de altura. Só que, se eu perguntar para vocês, o que significa isso daqui? D vezes G vezes H. Aqui é a pressão de dentro do botijão, aqui é a pressão atmosférica, e aqui é o quê? É a pressão da coluna líquida. Então, onde que eu tenho mercúrio? De A até B até o ar. Então, isso aqui tudo é mercúrio. Mas a diferença de pressão na coluna, ela está só aqui, ó. Então, isso aqui é mais simples do que a gente poderia imaginar. Por quê? Quanto vale para nós, nesse caso aqui, D vezes G vezes H? D vezes G vezes H é 50 centímetros de Hg, de mercúrio. Então, como que a gente pode resolver? A pressão P é o que a gente quer saber. A pressão atmosférica é 76 centímetros de mercúrio,
ou, né, Pascal, mas como aqui a gente está tratando da experiência de Torricelli, é mais fácil manter em centímetro de mercúrio, mais quanto? 50. Então, quanto que vai ser a pressão de dentro do botijão de gás aqui? 70 mais 50, 120, é igual a 126 centímetros de mercúrio. Essa questão, né, a princípio, parecia ser a questão mais difícil do que a gente viu até o momento, mas é a questão mais fácil. O que que faltou para a gente? A gente entender que o de amarelo aqui está representando a pressão do gás, né? Que a pressão dentro da coluna, ela vale 50, e eu quero saber qual que é a pressão que está atuando no ar. Eu sei que a pressão que está atuando no ar é a pressão atmosférica, que vale 76 centímetros de mercúrio. Eu sei que a quantidade, a altura aqui para eu falar que essa pressão é igual a essa, 50 centímetros. O que que falta daqui para cá? O 76 atmosférico. Então, a pressão que está atuando dentro do botijão de gás é de 126 centímetros de mercúrio. Ok?